programa de hoje vai falar sobre o mal do século, a depressão. Como andam as suas emoções? Você sabe identificar os seus sentimentos? Sabe quando é preciso buscar ajuda? Depressão não é uma escolha. Então a depressão ela é um transtorno mental, ela é uma doença. É preciso que a família entenda que aquele quadro que a pessoa está passando, que está vivendo, não é falta de vontade, não é preguiça, não é frescura, é o sintoma da doença. Aquele desânimo é reflexo daquilo que a pessoa está passando. Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza. Sexta-feira, às 9h30 da noite, na TV Mundo Maior, com reprises aos sábados e domingos. E no YouTube, TV Rede Luz Espírita. Você nunca estará sozinho. E o Luz Espírita está aqui, sempre, junto com você. Fique por dentro de toda a nossa programação. Mande a mensagem Quero Luz para o WhatsApp 17 988 17 4721 e receba toda semana estudos do Evangelho, programas inéditos e muito mais. Siga também nosso Instagram, @Rede Luz Espírita, e acompanhe as novidades. Rede Luz Espírita, muita luz para você. Olá, amigos, estamos iniciando mais uma vez o Papo do Bem e hoje nós temos uma participação muito feliz da nossa Tânia Fernandes de Carvalho. Ela é integrante da Casa Espírita Paz e Amor em Jesus, em Tatuapé, São Paulo. E vem falar para nós sobre um assunto muito interessante, o acolhimento às pessoas que perderam os entes queridos, entre aspas, de entes queridos que desencarnaram, estão no mundo espiritual, não se perde, ganha-se a um amigo do lado de lá, mas fica o luto das pessoas que aqui ficam e muitas das vezes um sofrimento imenso. E ela tem lá um núcleo que atende essas pessoas. Então ela vai falar para nós sobre esse trabalho e eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Com a nossa gratidão, Tânia, pela sua presença, pelo convite e trazer para nós essas informações tão valiosas. Nós aqui agradecemos a oportunidade, é uma alegria estar aqui em São José do Rio Preto, falando de espiritismo e falando de consolo. O nosso trabalho esse ano estará completando 15 anos, em que o nosso Paz e Amor abre as portas para acolher as pessoas que passaram por esse difícil momento de se separar dos seus entes queridos. A gente sabe como dói. Existe até uma lenda que diz que uma mãe vai até Buda buscar que faça reviver o seu filho morto. E Buda diz a ela que vá até uma casa e traga ali sementes de uma casa que não morreu ninguém. Essa mãe vai desesperada, bate de porta em porta e, claro, não encontra nenhuma isenta dessa experiência. E nós, na Casa Espírita, temos todos os elementos para acolher as pessoas. É muito interessante que ao longo desses 15 anos, nós recebemos todo tipo de pessoas procurando a Casa Espírita para dizer o que é que o Espiritismo pode fazer por mim, o que o Espiritismo traz de consolo. Eu consigo uma psicografia, então a gente sabe que graças ao nosso Chico Xavier, as pessoas têm acorrido à Casa Espírita, principalmente nesses momentos difíceis.
A nossa casa, atualmente, ela não faz a psicografia, mas a gente disponibiliza casas irmãs lá no bairro que trazem esse consolo, porque, infelizmente, a gente não pode mais ir a Uberaba, né? Que pena. Onde nós tínhamos o nosso querido, a antena parabólica, né? Que trouxe tantas cartas. E que foram mais de 10 mil cartas que Chico trouxe de consolo. Eu sou de família espírita e eu me lembro que quando eu estava na Mocidade Espírita, no recuar dos anos 70, e nos chegou às mãos a mensagem no livro Jovens no Além, que eu acredito que seja um livro interessante para quem quer conhecer essas cartas. E lá existia uma mensagem de um jovem, Vadir Abrão, que morava perto da minha casa, que eu sempre morei ali no Tatuapé. E ele morava ali perto. E ele teve uma morte súbita. O seu pai ficava no cemitério lá perto. Desde o dia que levou o seu filho para o cemitério, ele ficava no jazigo, dormia. Eu achei aquilo tão forte. Eu tinha 17 anos quando li esse livro. E eu falei, meu Deus, como que pode? Que dor é essa? E dali para diante, sempre que eu sabia de uma notícia de alguém que havia desencarnado, e alguém que estava sofrendo, eu levava aquelas mensagens do Chico. Eles partiram antes, né? Eles sobrevivem. E distribuía para as pessoas. Mais tarde, eu me recordo muito desse evento, que lá em São Paulo teve um acidente, foi nos anos 70, final dos anos 70. Na cidade de próxima, Mogi das Cruzes, tinha um polo de universidades. E eu também usei esse trem, o trem dos estudantes. E pela manhã, o trem dos estudantes bateu e desencarnaram inúmeros alunos. Mais tarde, eu trabalhava e uma pessoa disse, Tânia, eu sei que você é espírita, você pode ajudar um jovem que era noivo de uma moça que estava terminando a odontologia. E eu apresentei o que é o espiritismo, ele relutou muito. Resumindo a história, um dia minha mãe falou assim, nossa, Tânia, eu estou lendo aqui um jornal da Federação Espírita que falava de uma carta de uma jovem que tinha desencarnado naquele acidente e que a família foi até Uberaba porque o noivo havia recebido informações da doutrina espírita. Ela falou, Tânia, será que não é o jovem que você conversava tanto e que ele me deu um bom trabalho porque ele era muito revoltado, ele não admitia. Mas a doutrina espírita, o que é o espiritismo, que eu dei para ele, o livro, né? Depois ele se interessou pelo Evangelho, pelo Livro dos Espíritos, porque ele era muito ciência. E foi até lá e ela mandou uma mensagem. E acalmou, né? Então a gente observa o trabalho especial que a obra espírita pode fazer por aquele que sofre pela perda de um ente querido. Mas, Tânia, nós temos um trabalho na nossa casa desenvolvido todo terceiro domingo de cada mês, a 1h da tarde, para psicografia, atendimento às pessoas e psicografia. E é um trabalho muito interessante porque a gente percebe que ameniza um pouco a dor, essa expectativa, né, dessas criaturas que lá se aportam com o coração dilacerado. Mas tem também algumas coisas assim que inusitadas. Eu estava lá, sentei ao lado de uma senhora, disse, Aguinaldo, que bom que você sentou ao meu lado. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Eu disse, tudo bem. Olha, eles estão me dizendo que eu não estou muito bem da cabeça. E eu falei, mas como assim? Você me parece uma pessoa tão equilibrada. Lúcida, né? Não, exatamente por isso, porque meu filho desencarnou tem 15 dias no acidente. E eu entendi isso de uma forma tão tranquila que, para mim, meu filho não morreu. Ele está no plano espiritual muito bem, que ele era um menino muito bom, e isso me trouxe uma tranquilidade e até agora é o que é a razão das pessoas dizerem que eu não estou bem
emocionalmente, porque eu não tive nenhuma manifestação de dor, de sofrimento, porque eu entendi isso. Ela estava na fase da aceitação do luto. Você me faz recordar, lá no nosso trabalho, que se chama Encontro Amigo, nós recebemos, já há muitos anos, acho que uns 10 anos, uma mãe que chegou, o filho foi atropelado. Saindo da escola, ele tomou o ônibus e, a hora que ele desceu do ônibus, ele não se apercebeu e atravessou apressadamente, foi atropelado. E ela era de família espírita. E ela nos disse, eu estou aqui não pelo consolo, eu preciso que vocês me ajudem, porque as pessoas dizem, como que você, uma mãe de um rapaz de 16 anos, que não chora porque o seu filho morreu? Aí ela disse, será que eu estou errada? A sociedade é muito cruel. Se não vê uma mãe chorando, porque ela aceitou, ela está na fase da aceitação, ela tem o conhecimento, ela sabe que o seu filho agora voltou para casa e está sendo acolhido por familiares que os antecederam nessa longa jornada, não é verdade? Sem dúvida. Com os pais acontece também muito isso, porque há um luto em que pai não pode chorar. A mãe até é aceitável e cobrado. Mas os pais também às vezes chegam para nós e dizem assim, nossa, eu não chorei porque eu tenho que acudir minha esposa. Ele não tem tempo de ressignificar o seu luto, elaborar o seu luto. Porque ele é cobrado firmeza, mas ele perdeu o filho, igualmente com uma mulher, a mãe. Mas lhe dão a tarefa, fique firme para você suportar. A mulher que pode chorar, que pode se descabelar, porque ela é mãe. Então perceba como o luto tem os lutos não permitidos também. Ô, Tânia, algum tempo atrás eu fiz uma palestra na Associação Espírita Allan Kardec, e depois, ao sair, a esposa do dirigente veio e disse, Aguinaldo, que bom que você fez essa palestra, porque outro dia veio uma pessoa aqui e falou que o espírita não deve chorar quando o ente querido desencarna. E eu falei exatamente o contrário, eu falei assim, a lágrima é uma expressão de um sentimento, de saudade, então ela é muito bem-vinda. E é até bom, às vezes, que a pessoa elabore esse luto com as lágrimas, com o sentimento, para não ficar aquilo recluso e depois trazer problema. Mesmo porque, inicialmente, quando acontece alguma coisa assim negativa, geralmente a gente tem a relutar contra o acontecimento. E, via de regra, pela não aceitação, nós entramos em depressão. Sim. Só mais tarde, quando a gente metaboliza, a gente digere, é que vai haver realmente aceitação e essa harmonia, essa paz. Então, o conhecimento faz com que a pessoa aceite melhor, não é? Mas não é infundada a lágrima sentida de saudade, não é? Eu sempre brinco nas nossas palestras que saímos por aí e eu digo o seguinte, a lágrima é necessária. E ai dos meus queridos, se eu parto antes, eles não chorem, não é? Porque imagine, a pessoa era tudo para você, era uma pessoa que você convivia. Como é que você não vai colocar isso para fora? E os próprios entendidos, psiquiatras, psicólogos, nos pedem a necessidade dessa elaboração. Nós não podemos trazer isso para dentro e guardar. O espírita começa na última fase do luto, que é a aceitação. A psiquiatra suíça, radicada nos Estados Unidos, Elizabeth Kubler-Ross, ela nos propõe as 5 fases do luto, que primeiro é a negação. Nós não acreditamos que aquilo tenha acontecido. Depois, às vezes, vem a raiva de Deus, é claro, porque Ele que fez isso conosco. Depois vem a barganha, nós na dor, por que não nos levou? E ficamos nos lamentando com isso. Eu já vivi tanto. Por que tanta gente ruim não morre? Foi morrer meu filho, meu marido, que era tão bom. Aí a gente, se não se cuida, se não elabora esse luto, se não busca ajuda médica, psicológica, um grupo de acolhimento que é indispensável,
nós entramos em estados depressivos, que pode se agravar para uma depressão, que curada ou cuidada, chega-se na aceitação. Então, nós precisamos colocar para fora. A elaboração do luto é saúde. Então, quando você vai e procura ou um psicólogo ou um grupo de acolhimento, você elabora o seu luto, você tem que falar, você tem que pôr para fora esse sentimento. E aí a coisa vai mais rápido. Senão ele fica um luto complicado. E é tão demorado o luto, em média, demora 2 anos. E não é o luto da morte apenas das criaturas ou desencarne. Qualquer perda gera um luto. E via de regra, para você se adaptar, aceitar e vivenciar numa boa com o acontecido, demoram 2 anos. Então não é tão simples assim que você, desencarnou, está tudo bem, coisa e tal. Ou perdeu alguma outra coisa e tudo bem. Não. Cada pessoa tem a sua facilidade ou dificuldade de análise, de vivência, né, de administrar aquela situação. Portanto, a gente tem que ter muito respeito para com a perda dos outros. Sim. Porque às vezes, mas ele perdeu isso, não tem nada a ver, isso não é nada. Não, como não é nada? Não é verdade? É muito particular, cada luto ele é único. E cada pessoa reage de uma maneira e cada pessoa terá o seu tempo, principalmente envolvendo, por exemplo, se é um filho de um amigo. É diferente. Infelizmente, nós ainda temos isso. Mas voltando às lágrimas, me recordo que há 3 anos atrás eu tive a felicidade de levar o nosso livro, que surgiu em função do nosso encontro amigo, que é o livro Deixe-me Partir. Uma frase de uma mensagem do Vadi, que ele diz assim para o pai: se você me ama, deixe-me partir. E nós fomos até Lyon, na França. Levamos o livro e meu sobrinho morava lá e disse assim: tia, primeiro que você não pode falar doutrina espírita, você não pode ficar... Aqui é bem diferente. Apesar do espiritismo ter nascido lá, nós temos que readequar a linguagem. E também, os franceses, eles são meio frios. A senhora não fique abraçando, nem assim se mostre com um jeitão brasileiro. Vá devagar. Eu fiz uma adequação da nossa palestra, levando o livro, mas durante a nossa fala eu percebi que um ali chorava, outro ali chorava. E interessante que quando eu cheguei, eles... Bom dia, era tarde, boa tarde. Só o boa tarde ali bem distante. Quando terminou a palestra, vieram, me abraçaram, choraram. Então eu disse para o Rafael, meu sobrinho, está vendo como o luto é comum a todos? Mesmo aqueles que dizem que são fortões, que não choram por qualquer coisa, percebe? Então, esse afastamento dos nossos queridos, o luto é igual para todos, não é? Uns querem se mostrar mais fortes e sofrem mais. Vamos falar um pouquinho do seu livro. Você vai lançá-lo agora Você vai Esse livro existe há 6 anos, na Feira não é? Espírita. Você estará lá? Não, infelizmente não estarei, né? Mas a gente pode adquiri-lo pela internet. Fale um pouquinho do seu livro. O nosso livro, ele existe há 6 anos, foi lançado... a Petit, na época, né? Meu pai lançou livros pela Petit. Então, eu também tinha esse vínculo com eles. E o Flávio disse: Tânia, eu quero conhecer o Encontro Amigo. Quando ele chegou lá, conheceu, ficou conosco algumas reuniões, ele disse: escreva sobre o Encontro Amigo, porque vai ser uma forma de você levar até as pessoas o Encontro Amigo, o acolhimento. E... Doutora Aguinaldo, eu tenho recebido um retorno ao longo desses 6 anos de brasileiros que moram fora. Eu tive a oportunidade de ir até o Canadá, até a França, e saio levando esse livro, que é bem simples, porque um enlutado, ele não pode pegar um livro
que tenha complexo. Né? Então são textos pequenos e é tão interessante que a pessoa às vezes abre assim e fala, era isso que eu precisava. E se nós temos tempo, eu gostaria de contar rapidinho uma moça, uma mãe... Nós temos tempo, pode falar. Que chegou do Rio de Janeiro, logo depois, o livro foi lançado em 2014, teve a Bienal logo em seguida. Em seguida chega uma mãe que me pega no corredor do Paz e Amor e diz assim, você que é Tânia? Brava comigo. Eu vim do Rio de Janeiro brigar muito com você. Eu disse, por quê? Você falou para mim uma coisa que me irritou demais, por conta do seu livro. Aí eu falei, conta mais sobre isso. Eu perdi a minha filhinha de 1 ano e 2 meses. Meu marido é militar e a gente vive numa base militar no Rio de Janeiro. E a minha filhinha era cuidada pela médica lá, desde o parto, desde antes até, né? E ela me disse que a Maria tinha uma febrinha, que isso era normal, e ia observar. Na sexta-feira, meu marido estava enterrando-a. De lá para cá, eu estou dentro da minha casa, mas meu marido, como eu disse, aqui eu não fico nessa base militar, procure outra. Eu fui trazida para São Paulo. E a minha prima disse assim, vamos até a Bienal, porque lá você não conhece ninguém, ninguém vai te perguntar do seu luto, da sua dor, nada. E ela disse que ela entrou contra a vontade, ela foi à Bienal e ela disse que não via nada nem ninguém. Ela é como uma autômata. De repente, ela caminhando, ela viu a nossa estande e foi atraída para o livro. Quando ela abriu, eu comentava uma frase que o Vadi escreveu para o pai. Não queira morrer para ver-me. Porque um enlutado, a dor é tão grande, ou ele se mata da forma convencional, ou ele não se alimenta, não se cuida mais, atravessa a rua sem olhar. Uma mãe me disse que foi lá para Cracolândia, lá em São Paulo, com o seu Land Rover, e todas as joias dela com os vidros abertos para que alguém a matasse, porque ela não tinha coragem. Nossa, que grave. Gravíssimo. Então, essa mãezinha falou assim, eu sou católica, eu ajudo o padre, por que Deus fez isso comigo? E aí, eu li ali mesmo esse capítulo e vi que agora, se eu me matar, eu vou para um lugar diferente da minha filha. Então, eu tenho que brigar com você, porque agora eu sei. Não posso me matar mais, então eu tenho que estudar. Ela ficou conosco 1 mês, 4 reuniões, ia sozinha. Depois a gente ficou amiga, né? Mudou-se para o Nordeste, que lá tem uma base militar. E aos poucos ela foi ressignificando e foi sobrevivendo de uma maneira mais leve. Tânia, eu falo que a doutrina espírita literalmente mata a morte, não é verdade? Mata a morte. Para nós a morte... tem outro significado, é doloroso, mas a gente sobrevive melhor. Melhor, né? Tem outra visão, essa abertura do conhecimento faz com que as pessoas sintam muito bem em qualquer situação, não só na morte, não, qualquer tipo de perda, porque a gente perde, desde que a gente entrou no ventre materno, nós estamos perdendo a liberdade no plano espiritual. Da volta, né? começou a tocar. Se a gente vem para a terra, a gente perde o ventre materno, se a gente sai para a escola, perde o reduto da família. Exato. E se a gente vai namorando, perde o convívio com os amigos, se adere a uma namorada ou um namorado. E cada vez nós vamos perdendo, né? Exatamente. São pequenos lutos. Lutos que vai acontecendo. Então, o conhecimento da doutrina que dá para nós esse subsídio, o que eu vim fazer na Terra, o que estou fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu estou destinado, quais são os parâmetros que regem essa vida no mundo físico e no mundo espiritual. Então, dá para nós uma segurança muito grande. Quando eu falo de doutrina espírita, é que
até muitos espíritas não estudam muito, né? Exato. Eu acho que nós teríamos Ficam que... na periferia. Na periferia. A gente teria que estudar. O Cristo deixou isso muito claro. Conhecereis a verdade e ela vos fará livres, né? A verdade tem o tamanho da luz de Deus, então nós nunca vamos estar de posse dela. Mas nós temos que estar sempre estudando, conhecendo, porque quanto mais nós conhecermos, mais nós nos apropriamos de nós mesmos, que é fundamental a gente estar seguro daquilo que nós estamos fazendo. Agora, imaginemos uma pessoa como essa, que acha que a filha é dela, que Deus tirou. Aliás, vou te contar uma história rapidinho, de uma mãe que chegou para mim no consultório e falou: Aguinaldo, estou numa enroscada que faz gosto. Eu falei: mas por quê? Não, porque o meu filho perguntou por que Deus levou o meu outro filho, mais velho, de 6 anos, ele tem 4, por que Deus levou o irmãozinho? Aí eu falei assim: não, porque Deus quer que o seu irmãozinho fique lá com ele. E o menino já falou para mim, Aguinaldo, eu odeio Deus. Mas por quê? Não, porque ele levou meu irmãozinho. Por que não leva esses outros que não prestam e fazem coisa errada e vai levar logo o meu irmãozinho? Então eu odeio Deus. Aguinaldo, o que eu faço agora? Eu falei: mas agora que você vem trazer o problema? Então, quer dizer, quem conhece doutrina vai ter outra resposta. Com certeza. Se o menino perguntar por que o meu irmãozinho morreu, nós vamos dar uma aula, né? Exatamente. Não é? E é muito comum acontecer isso das crianças, porque elas já, no mundo mágico, já imaginam um homem bravo que vem e até pensando, quem sabe ele pode vir me buscar também. E a criança não sabe elaborar. Da mesma maneira que nós não podemos responder que virou uma estrelinha, porque as crianças não acreditam mais nisso. As nossas crianças de hoje, elas precisam que você sente e converse sobre a outra vida, da onde nós viemos e para onde nós vamos. Elas têm capacidade de compreensão, elas são lúcidas. Eu trabalho há 40 anos com a evangelização infantil na nossa casa espírita. E elas vêm e dizem assim: hoje eu quero conversar com a Tânia. E elas vêm me perguntar, por que meu pai faz isso? Elas querem entrevista comigo, porque eu fico lá à disposição dos pais. E a gente faz verificações espirituais para orientar a família. Tânia, eu quero que você faça uma orientação espiritual, porque eu estou com um problema na escola, do meu amiguinho. E a gente, com muito carinho, os acolhe, conversando de igual para igual. Ensinando para essas nossas crianças, os pais precisam se preparar para isso. Pois então, veja que deixe-me partir. O termo é bem colocado, né? Estou partindo. Se você me ama, deixe-me partir. Deixe-me partir. Nós estamos partindo. Nós chegamos aqui, vamos ficar um tempo, né? Exato. Vamos voltar para a nossa pátria, que é espiritual, de onde nós viemos. Nós somos espíritos, somos da pátria espiritual. Vamos fazer um estágio. Uns fazem um estágio pequeno, outros fazem um estágio longo, de acordo com a necessidade de cada um, mas a morte não existe. Existe apenas uma mudança de plano vibratório. Por isso é que a gente precisa ter muito cuidado, até com o que nós estamos fazendo durante a nossa estada na Terra. Ô, Tânia, quero te agradecer muito, muito. Fica aqui o convite para vocês lerem o livro dela, Deixe-me Partir. Aqui tem muita informação para consolar, para esclarecer, para orientar as pessoas que perderam os entes queridos. Finalizando o nosso programa, vou deixar a palavra final para você, para deixar uma mensagem aqui, ficar gravada no nosso Papo do Bem. Eu adorei estar aqui com vocês nessa manhã e esperamos que as nossas casas espíritas possam abrir espaço para reuniões de acolhimento, de esclarecimento, para que, conforme a mensagem de Chico Xavier, do Espírito, que nos diz: se você me ama, deixe-me partir. Um abraço, paz e harmonia a todos.